Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos e todas em especial a mais esse episódio do Sinceronascast. Esse é um programa onde a gente fala sobre mulheres, fala de gestão, tudo com muita sinceridade. O nosso objetivo aqui é inspirar mulheres empreendedoras que estão lá no dia a dia na luta, né? Buscando sentido, uma forma de evoluir, de crescer, de melhorar e que vocês tenham muitos insights positivos. Eu tenho certeza que esse programa vai arrebentar, vai arrasar, porque eu tô com uma convidada aqui, gente, muito especial, falando do meu chão, né? E eu quero dizer que não existe concorrência, existe ecossistema, né? Quando a gente entende que a gente pode unir forças com profissionais melhores que a gente, né? Profissionais que se conectam com a nossa realidade, a gente evolui muito como pessoa. Espero que vocês consigam, nesse episódio, buscar muitos pontos de evolução, né? Lembrando que o Sinceronascast é um programa da Green Mais, vocês encontram no @GreenMaisOficial, a nossa empresa de consultoria em gestão financeira para pequenos negócios, e que vocês também, além do YouTube, podem nos encontrar aí no Spotify, acompanhar todos os nossos episódios. Eu estou aqui, então, com a Karine Carvalho, né? Karine, que bênção te ter aqui, né? Uma pessoa que eu vi, uma pessoa que eu conheci no palco, né? Uma mulher gigante, na minha opinião, né? Dentro da nossa área, uma contadora, né? Jovem, empreendedora, inovadora, né? Quero dizer que eu já sou tua fã, te acompanho nas redes sociais, acho o pouco que eu sei da tua trajetória incrível e eu tenho certeza, quero te desejar aí que tu nesse programa consiga inspirar muita gente. E aí, dá um oi pra galera. Buenas, pessoal! Eu vou dar o meu oi do meu jeito, que é o meu jargão, buenas. Porque nós somos do Sul e é uma mistura muito louca. Oh, muito obrigada pelo convite. Que bom que a gente conseguiu encaixar assim, de supetão de última hora. Estou muito feliz e meu nome é Karine, sou contadora e vou contar um pouquinho aí da minha trajetória para poder inspirar mulheres e de uma forma bem sincera. Isso aí, nossa, aqui é só a sinceridade, que esse coraçãozinho se abra aí. Bora! Nesse momento e venha muita coisa. Pessoal, a Karine, então, como eu falei, eu conheci ela no palco, né? Linda, grande lá, falando sobre um tema que muita gente ainda desconhece, que é um tema que eu trabalho, a Karine trabalha também, né? E que, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, né? Mas a figura do contador, eu não sei como tu te sente, né? Mas quando eu digo que sou contadora, as pessoas olham e se chocam um pouco, porque eu não tenho cara do contador tradicional, não tenho jeito, tu também não tem, acho que por isso que eu me identifiquei tanto contigo. Mas ao mesmo tempo em que a gente é contadora, com muito orgulho, a gente também tem uma responsabilidade muito grande, porque o empreendedor, quando ele abre uma empresa, o pequeno empresário, a pessoa que tem um insight, em quem ela confia primeiro? Qual é a primeira pessoa que ela procura auxílio, né? Quem ela espera uma palavra amiga, né? Para quem ela espera esse acolhimento é o contador, né? Acredito muito nessa profissão e no potencial que os contadores ainda não descobriram ter, na minha opinião, de transformar a realidade e a vida das empresas. Por dois motivos em especial. O primeiro é porque o empreendedor, o empresário não sabe o que o contador pode oferecer para ele, fazer por ele, né? Existe um desconhecimento geral dentro da contabilidade, né? Eu já atuo aí em 15 anos, eu posso dizer que eu já trabalhei em muitas esferas da profissão, em multinacional, na sala de aula, no mestrado em finanças, né? Já formei aí muitos contadores e eu posso dizer que essas duas deficiências hoje, né? A primeira é que o empreendedor não sabe o que o contador pode fazer, o que ele faz de fato, espera mais do que ele entrega. E também a outra é que o contador não se empodera, né? Ele não bota para fora o potencial tecnológico, resolutivo, né? Ele não é um mero gerador de imposto, né? Ele também não está ali para o fisco, né? Ele está ali para trabalhar para o empreendedor. Então, temos um assunto nobre na mesa. Temos um oceano azul de oportunidades, que eu gosto de dizer, que é o BPO financeiro. E eu quero mostrar e compartilhar um pouquinho desse segmento, desse novo serviço, que ainda é novo, né, Rô? É novo, muitas pessoas não conhecem. Eu conheço há 3 anos o BPO financeiro, a partir do momento que eu tive o primeiro contato, dentro de um evento do Conta Azul. E a partir daí, eu comecei, opa, tem oportunidade aí. Então, vamos descobrir nesse podcast quais são essas oportunidades e apresentar aí para toda a galera da área contábil e também não necessariamente da área contábil, porque BPO financeiro não precisa ser contador necessariamente para operar. Pode ser oferecido por qualquer outro profissional, desde que tenha capacidade técnica para isso.
E normalmente, assim, o empreendedor, ele tem a ver também com o fato, né, de que as pessoas estão lá pagando seus boletos, o empreendedor está lá no dia a dia da sua empresa e ele não está pensando no negócio, né? Às vezes ele está tão escravo da operação financeira, do comercial, do operacional, e a gente como empresária sabe, né, que dá trabalho esse negócio, né? E ele esquece e ele não consegue focar. Então, acho que quando a gente terceiriza algo do nosso processo produtivo, as pessoas precisam se abrir para toda e qualquer terceirização, a gente tira trabalho de dentro, né? E divide esse trabalho e consegue focar. Mas, Karine, antes de chegarmos no produto, quero ouvir de ti sobre você, né? Como é que você foi parar na contabilidade? Com os meus alunos, pessoal, eu dei aula, sei lá, 10 anos atrás, aí, em grandes instituições, e a primeira pergunta que eu fazia quando eu dava aula de contabilidade introdutória era por que tu raios escolheu a contabilidade? Porque ninguém nasce, né? Eu imagino que ninguém nasce, começa a caminhar, falar com os pais, cresce um pouquinho, o pai olha e pergunta o que quer ser quando crescer. E a pessoa diz, contador! Dificilmente é uma profissão que a gente escolhe pequeno, né? Normalmente é uma profissão que acontece. O que houve que tu foi parar nessa vida? Então, vamos ao caos, como diria meu vô. Eu sou aqui de Porto Alegre, meus pais não são da área contábil, então às vezes muitos julgam o livro pela capa achando, nossa, tem escritório, deve ser dos pais. Não também subestimando quem herda o escritório dos pais, porque também tem problemas, porém outros. Sim. Mas meus pais não são da área, minha mãe trabalha na área da saúde. E eu nunca quis seguir esse segmento, porque eu vi muito sofrimento na carreira dela. Então, eu acabei escolhendo o oposto, justamente por visualizar no dia a dia o quanto minha mãe sofria aí, trabalhando em hospital. Não era uma vivência que eu queria realmente traçar na minha carreira. Então, eu comecei a procurar. Comecei a fazer um curso técnico em administração. E já tranquei nos primeiros semestres, porque eu identifiquei que o que eu mais gostava era a parte contábil. E eu sempre tive um raciocínio mais lógico, eu já sou assim, tenho perfis, características mais lógicas, então a área da saúde eu acho que realmente não ia dar muito certo, não. Mas acabei, então, traçando essa linha de carreira mais de exatas. Uhum. Apesar de que contador é bem humano, né? Tem que ser bem humano para poder ter sucesso. Quase um psicólogo, eu diria. Exato, mas isso a gente descobre depois, né? É. Então, foi aí que eu comecei a minha carreira. Primeiro emprego de carteira assinada foi como auxiliar de recebimento fiscal. Eu nem sei se esse cargo existe. Existe. Mas inventaram para poder me admitir. Então, eu estagiária, só recebia a notinha fiscal, conferia se todos os campos estavam idôneos, corretos, e aí eu aprendi muito. Eu acho que se tivesse uma trajetória ideal, gradual de aprendizado, eu posso dizer que foi a minha, porque eu comecei fazendo só a conferência das notas, vendo se os campos estavam corretos, se tinha base de cálculo, se não tinha, tinha que explicar nas observações complementares o porquê. Então, eu comecei bem nessa parte fiscal. E ali, em 2, 3 anos, eu já consegui virar assistente contábil, mesmo muito nova, e consegui galgar a carreira nessa empresa, que era uma empresa privada na época. E eu me apaixonei. Eu disse, nossa, tem tanto desafio nessa área, e o desafio me move. Então, realmente, eu parei, estagnei nessa área contábil, eu decidi, eu vi que era realmente o meu caminho. Eu chamo de vocação, né? O coração bateu forte, a tua verdade estava ali, né? Exato, por causa do desafio. Uhum. Virava à noite, eu era nova, jovem, não tinha filho Nossa, ainda. é muito velha agora. Desculpa. Botox tá em dia, amiga. Não se ilude. Então, eu realmente, eu tinha pique. E virava à noite fazendo fechamento. A gente atendia grupos de matriz e filiais. Era de um segmento um pouco diferente. Cemitérios e crematórios. Nossa, super diferente. O bom é que o cliente não retorna, né, pra Mas era esse segmento dessa empresa privada, que eu tenho muito carinho, aprendi muito, foi uma escola pra mim. Uhum. E lá fiz colegas que eu levo até hoje no meu coração. E, inclusive, foram e são parceiros aí, de certa forma, direto ou indiretamente, até hoje na minha carreira. Então, já fica aí a dica para quem está ouvindo, que desde a faculdade, desde um curso técnico, você consegue galgando contatos, o networking,
que, querendo ou não, hoje você não vai saber, mas futuramente vocês vão ter uma troca incrível. Ele vai te ajudar, você vai ajudar ele, e vocês vão crescer juntos na carreira, que é o que a gente vai falar um pouquinho também hoje, sobre o ecossistema. O que eu montei e tô colhendo hoje são frutos do que a gente plantou lá atrás, na faculdade. Eu estudei na FAPA, aqui em Porto Alegre. Dei aula lá também. É? Uhum. Que bacana. Então, assim, até hoje eu tenho muitos amigos e colegas e parceiros que trabalhamos juntos por intermédio de... E tu sabe, vamos entrar nesse tema, eu acho que é importante falar, né? Às vezes existe muito essa coisa engessada, antiga, né, pessoal, que a gente tem que se desprender um pouco das nossas amarras, e inovar tem a ver com isso, né? Eu, como você, sou totalmente multidisciplinar, né? Eu não consigo, eu preciso de desafios, né? E tem a ver com isso, né? Uhum. Tem a ver com a gente não seguir aquele padrão tradicional, né? Eu não gosto muito da expressão fora da caixa, né? Mas é mais ou menos isso, é como se a gente tivesse que fazer diferente, né? Acho que tem pessoas que nascem um pouco com essa inovação, e não que o não inovar não é bom, porque precisa de regras, processos para tudo. Uhum. Mas existe isso, né? E quando a gente está à frente de uma empresa, vender é um desafio. Na verdade, eu não digo vender, né? Eu não gosto muito da história do vender. Eu acho que é a questão de movimentar o ecossistema, né? De formar parceria, porque a venda, o financeiro, eles são um instrumento, eles são um meio, né? E eles acabam acontecendo quando o nosso processo está fluido, a nossa verdade aparece, quando a gente é sincero com o nosso negócio. E eu acho que tu traz, assim, o que me encanta em ti, né? Eu quero dizer como é que eu conheci ela, então, né? Eu falei do palco, né? Mas eu fui num evento em São Paulo de tecnologia, hoje da maior empresa de tecnologia para escritórios contábeis. Levei a minha gerente, né, de contabilidade, que cuida de toda a nossa operação lá em Novo Hamburgo, e levei o contador-chefe do escritório, que é meu sócio, o Lauri, e a gente estávamos os três lá, e o BPO já estava na nossa vida, né? E aí eu olhei e disse, poxa, uma contadora de Porto Alegre, eu olhei na foto, uma menina vai dar uma palestra aqui sobre BPO financeiro. Era muita gente, né, Karina? Sim. Era em São Paulo, era muita gente. 1.500 pessoas. E ela estava lá no palco falando sobre isso com muita propriedade, né? A gente aqui nos bastidores falou um pouquinho, né? E dizer que é isso, né? Que a gente precisa movimentar. Acredito que tu esteve lá por causa do ecossistema, né? Sim. Depois tu me conta como é que tu foi parar naquele palco, né? E eu acho que isso é importante falar, que às vezes tem ações que a gente precisa fazer no nosso negócio e que não tem nada de errado em conversar. Eu tenho muitos amigos contadores que são nossos parceiros de negócio hoje. Porque a contabilidade está em mim. O que eu faço de fato é a gestão, né? Eu nasci consultora financeira, a minha vida é toda ligada à gestão, à estratégia. Eu sou uma estrategista de negócios. É assim, é isso que eu faço de verdade, né? Essa é a minha verdade, né? É o que eu trabalho há muitos anos, o que eu estudo, o que eu desenvolvo. E para montar uma estratégia, para fazer parte de um conselho de administração, para fazer parte de um comitê de gestão, a gente precisa olhar muitos aspectos do negócio. E o principal aspecto que eu costumo olhar, tem dois que eu olho muito numa empresa quando eu analiso ela. Os dois aspectos chaves para mim são o ecossistema que ela está movimentando, e o outro aspecto é se ela vive o propósito, né? Se ela é verdadeira na sua entrega. E quando eu te vi, né? Eu vi jovem, contadora, no palco, falando de um produto inovador, eu vi muito propósito. Né? E como é que tu virou palestrante? Foi parar nesse palco, né? Como é que tu foi... Eu dou aula aqui há muitos anos, e a gente conseguir estar lá, né? Estar num palco palestrando para 1.500 pessoas, não é para qualquer um, tá gigante. Como é que tu foi para lá? Movimentou o ecossistema? Como surgiu essa ideia de parar no palco em tão pouco tempo? Pois então, eu acho que antes de te responder essa pergunta, eu preciso dizer como que eu comecei a trabalhar com BPO financeiro. Porque tudo partiu daí. E eu me deparei justamente naquilo que tu comentaste no início do podcast, que é, ninguém me via como contadora, porque a gente não nasce com cara de contador. A gente simplesmente escolhe a profissão, ama a profissão e veste, encara ela todo dia. E a imagem do contador que as pessoas têm é ultrapassada. Nossa, tem muito contador aí, pessoal, que não é o cara que fica atrás da mesa, mas, né, o contador não é mais isso, né? Eu vou te dizer, já que é um podcast sinceronas, por favor, eu tive muita... não é assim, não posso dizer que posso dizer que é uma vergonha, mas é um receio. A melhor palavra é o receio. Eu tive por muitos anos receio de dizer que eu era contadora. Não sei uma vocês. vergonhinha, assim, parece. Parece que, Incomoda. sei lá, será que eu sou capaz? Também tinha um pouco disso, mas tinha mais aquela questão de, não tenho cara de contadora.
se me perguntasse para 100 pessoas, 100 não diriam que eu era contadora, diriam que eu era qualquer outra coisa. Então eu ficava, será que eu tô na profissão certa? Porque não parece que eu sou contadora. E aí o que aconteceu? Eu comecei ao longo da trajetória, apesar de eu amar muito o que eu fazia, eu comecei a me frustrar porque eu não queria estar atrás das telas do computador. Eu não queria ficar só ali, na parte técnica. Eu aprendi contábil, eu aprendi fiscal, departamento pessoal, eu, assim, dei umas escapadas, porque não é algo que realmente eu gosto. Tamo junto, amiga. Não move meu coração, tá? Admiro muito quem é do departamento pessoal, inclusive. Então, eu comecei a me frustrar por estar nessa parte técnica. Então, em 2018, quando eu tive meu filho, lindo, maravilhoso, eu parei pra pensar na vida. E é o que acontece com muita gente hoje. Muita mulher se desperta nesse momento da maternidade, né? Como a maternidade é transformadora na nossa vida, né? Transformadora. Então, foi aí que eu pausei. E ainda eu tive uma fratura muito grave na minha perna. Quebrei tíbia e fíbula. Tenho uma cicatriz até hoje. Então, foi um momento que realmente eu pausei. E eu refleti muito. Eu poderia ter ficado com uma perna, enfim, manca, não sei. Poderia ter muita coisa acontecido, graças a Deus acabou tudo certo. Ainda bem. Mas foi um tempo que eu refleti. E aí eu pensei, eu amo a minha profissão. O que eu vou fazer para ser feliz fazendo isso? Porque eu não quero só ser digitadora. Eu quero agregar mais valor. E aí, em 2018, eu, através de um evento do Conta Azul, conheci o BPO financeiro, tive o primeiro contato com o BPO financeiro. E aí, não obstante, porque eu não, se algo me faz sentido para mim, eu não sou aquela que vou simplesmente absorver, guardar no meu coração e ficar pensando nisso até um dia esquecer. Eu vou colocar em prática, eu vou atrás, eu vou descobrir. Então, foi o que eu fiz. Em 2018 para 2019, eu tive os primeiros operações, não era nem no meu escritório ainda. Eu tive os primeiros clientes de BPO financeiro sendo atendidos, mapeei todo o processo de BPO sem ter feito nenhum curso. Por quê? Escritórios não têm tempo para implantar mais um serviço e não tem mão de obra, ainda mais para um serviço novo. Então, o que eu fiz? Eu queria implantar. Eu ia assumir esse setor. Eu ia atender os primeiros clientes. Isso não era na tua empresa ainda? Ainda não. O que foi melhor ainda, porque daí os erros que aconteceram não foi nem na minha empresa, foi na empresa alheia. O pessoal fala muito sobre isso, o intraempreendedorismo, né? Como é importante o colaborador também, né? A gente desenvolver isso, porque isso é bom para ti, porque tu também pode empreender no CNPJ dos outros, vamos dizer assim, Sim. E aprender sobre o produto, mas também a empresa que tu prestava serviço também teve a oportunidade de entender o produto e desenvolver. Se desenvolveu, não sei, mas assim, isso é a questão do intraempreendedorismo, a gente incentivar os colaboradores com essa semente, né, de que é um ambiente propício para melhorias, né? Exato. Então, claro, tendo ciência de todos e autorização, a gente resolveu encarar isso juntos, implantamos o setor de BPO financeiro, deixamos rodando, e ele funciona provavelmente até hoje, nesse escritório. E em meados de 2018 para 2019, eu comecei a empreender com o meu próprio negócio. E validando a metodologia de BPO financeiro até, de fato, começar a ter resultados. A gente, essa semana, ainda mostrei nos stories os resultados de um cliente com 2 meses de BPO rodando, ele saiu de uma margem de lucro negativa para uma margem de lucro, além de positiva, um lucro já bem considerável comparado à margem anterior. Então, é que isso é muito legal, né? Porque eu faço, então, a Green, né? Que é o nosso grande projeto de consultoria financeira para pequenos negócios, né? E a gente percebe muito isso, né? A consultoria financeira, a gente começou no BPO, né? E tem muito a ver com o que tu faz também. Por quê? Porque os clientes, os empreendedores, eles dão várias desculpas, não se dão bem com números, não gostam de trabalhar a gestão, eles têm que vender, eles têm que operar, né? E o financeiro fica para depois. O burocrático é chato, o contador que resolva, né? E às vezes os números eles não são compatíveis na hora de buscar crédito, eles também não conseguem avaliar a performance para poder melhorar. E a consultoria de gestão, ela é uma mentoria, ela pega pela mão e ajuda a guiar. Mas se os dados, as informações não são preparados de um jeito correto, a empresa também não tem resultado, porque isso é compliance, né? Nós temos casos americanos, gente, o que foi isso? Temos casos absurdos aí de problemas informacionais. Então, os dados, eles têm que virarem informações e as informações têm que fazer com que a gente tome a decisão.
E o empreendedor, às vezes, ele tem esse problema de gerar informação porque ele não sabe, porque ele coloca alguém que não é capacitado para fazer, né? Que não conhece finanças, não sabe. Ou não gosta, simplesmente. Ou não gosta. Ou ele tem um colaborador que é um pagador de boleto para ele, né? Então, quando o grande ganho para mim do BPO, que é a terceirização, pessoal, dessa parte do financeiro, não é a contabilidade, como a Karine disse, é outra coisa, né? Ele tem esse ganho que é mais produtividade para a empresa, porque às vezes aquele colaborador que está ali o dia inteiro pagando boleto, vamos falar assim, emitindo nota, ele pode ajudar na estratégia. Ele pode ajudar a analisar e fazer a gestão. Ou ele nem precisa estar ali, aquela vaga pode ser desocupada, aquele custo pode ser reduzido, né? Ele tem um ganho financeiro, né? A gente sabe, mas ele também ajuda nisso. E nós estamos aqui num programa, Karine, que é Sinceronas, né? E ele tem ali, ó, batom, sapato, bolsinha. Nós temos que falar para mulheres empresárias, né? E eu ouvi tu falando aí, né? Eu logo pensei, né, nesse teu feminino, né? Que tu disse assim, não tenho cara de contadora, né? Eu, quando fui na primeira sala de aula, eu tinha 20 anos, eu comecei a dar aula, já fazem 21 que eu sou professora. E a primeira vez que eu fui na sala de aula da graduação, dar aula, eu me deparei com uma turma de muitos alunos homens, né? De muitos homens. Jovem, de 20 e poucos anos, numa sala de aula da graduação, meu sonho de infância, ser professora, né? Nasci assim. E me deparei com homens, e por muito tempo eu pensei que eu não era capaz de estar ali naquele círculo, né? Homens contadores, em especial, né? E administradores, empresários, enfim, que buscavam na graduação melhorar. E houve esse preconceito inicial, né? Uma menina, o que ela tem para me ensinar sobre gestão e estratégia, né? O que ela vai vir falar comigo sobre isso com 20 e poucos anos? Então, perceber que tu também teve isso na tua jornada, né? E a importância da gente fortalecer o nosso feminino, né? Sim. A mulher que habita na gente, e eu acho que tu faz isso muito bem, né? A tua rede social hoje é muito legal, né? Inclusive, sigam @contadora Karine. É verdade, é muito bom. E fazendo gancho com a pergunta, não vou fugir da resposta, foi esse motivo, acredito que um dos principais que me levou ao palco do Synergy 2022, que foi um evento para mais de 1.500 contadores, e realmente, contadores de todas as idades. Estava engravatado. Opa. Tinha muito engravatado lá, sinceramente, muito tá? engravatado. Então, é uma reclamação para os Synergy. Não, daí vai do estilo de cada um, né? Eu sei. Mas, realmente, eu sofri muito preconceito, mas eu vi oportunidade. Porque, querendo ou não, eles andam juntos. E por eu ser mulher e falar sobre um assunto que poucos estão falando hoje no mercado, porque poucos dominam. Imagina, se eu domino há 3 anos. Então, é um serviço relativamente novo, porém que tem muita oportunidade. Então, eles viram que, de fato, de repente, eu falo com maestria ali, no que realmente eu vivo, eu demonstro que eu vivo, eu demonstro resultados, a forma como eu apresento resultados para os clientes, como parametrizo o sistema. Eu tô sempre no meu Instagram dando trechos, vinhetas do meu dia a dia, do cotidiano. Hoje eu não faço mais o operacional, mas eu faço as entregas do BPO financeiro. Então, creio que, pelo fato, claro, da autoridade que eu passo em falar, mas muito mais por ser mulher. E aí, o Adriano, que é um dos responsáveis lá, da parte de marketing comercial da Domínio, ele entrou em contato justamente por isso. Eles precisavam de uma mulher que trouxesse um tema relevante. E ele pensou em mim, e aí indicaram o ecossistema, que a gente vai falar agora a seguir, foi muito importante. Então, eu recebi indicações do pessoal do Conta Azul, que a gente usa o sistema do Conta Azul, a gente usa o software, a gente fala com o desenvolvedor do Conta Azul, fulano, tá dando problema aqui, o Neto, queridíssimo. Neto, tá dando problema aqui, vamos resolver, como é que a gente faz? Vou colocar na melhoria, vamos resolver isso agora. Então, assim, o BPO financeiro, todos estão de olho. Então, eu vi isso lá quando eu estava implantando o setor, eu vi essa oportunidade no outro escritório. E, de fato, a gente conseguiu com um cliente, o primeiro cliente de BPO, para esse escritório que tinha um ticket médio de R$200. Difícil, né? Espero que nenhum escritório que esteja ouvindo tenha esse ticket médio. Mas R$200 não paga nem as contas. Então, o primeiro cliente de BPO veio no valor de R$1.500. O honorário mensal. Então, se isso não é oportunidade, a gente sem divulgar.
Eu acho que o BPO tem muito disso, né? De tipo assim, tudo que é novo, o BPO pra mim ele se vende sozinho. Se vende sozinho, Ele é um lógico. serviço que a gente até tem que ter cuidado na divulgação. Eu, pelo menos, tenho muito cuidado, porque tu precisa de braços, né? A gente, inclusive, não faz propaganda do BPO hoje. A gente optou por não fazer. Porque a gente, na verdade, tem o foco na consultoria de gestão, né? Que tem um ticket maior que o BPO, né? Sim. Mas que a gente entendeu que o BPO, ele é altamente lucrativo, né? E ele tem a ver também com isso, né? Só que tu precisa de gente para fazer, né? Porque tu precisa tirar de novo, terceirizar o financeiro, né? Tu tem que tirar essa obrigação lá de dentro, fazer dentro, e tu precisa de um profissional capacitado para isso, né? Sim. E infelizmente, pessoal, acho que não só na contabilidade, mas eu sei que tem muitas empreendedoras de outras áreas que me escutam, e precificação é uma coisa difícil. Precificar serviço, tem um pouco de sentimento no preço, tem um pouco de sensibilidade com o mercado, né? E voltamos para esse tópico do ecossistema, né? Pessoal, o que é um ecossistema, para quem não sabe, ou quem não tá ligado, escuta a palavra, mas não tá indo atrás, né? O ecossistema é aquele ambiente em que a gente vive, né? No meu mestrado em finanças na Unicinos e controladoria, que eu fiz há 10 anos atrás, a gente falava muito, um dos artigos que a gente fez, os estudos, tinha muito a ver com a análise da cadeia de valor, né? Quais são os elos que eu tenho ligado no meu negócio, né? Quem pode fazer? Hoje se fala muito em conexões, em ecossistema, mas nada mais é do que os elos que eu tenho. Então, por que a Karine não pode ser um elo do meu negócio de consultoria financeira, né? Por que eu vou fazer o BPO se daqui a pouco ela já faz bem, já tem gente para fazer? Será que a gente não pode unir os esforços e trabalhar juntas comercialmente, se essa for uma dor? Então, quando a gente desperta para o ecossistema, a gente consegue precificar. Por que eu não posso compartilhar com ela os meus preços e ela compartilhar o dela e a gente chegar a um consenso do que o cliente pode pagar, o que ele quer? Então, o ecossistema tem a ver com esse poder e as conexões geram muito poder, né? Muito. É impressionante o que as conexões fazem. Eu sou totalmente adepta, né? Eu adoro me conectar com gente parecida, com pessoas diferentes, com pessoas de outras áreas. Eu sempre aprendo. E às vezes o pessoal pensa, eu não tenho tempo, eu tô aqui fechada dentro da minha empresa. Eu preciso digitar, como tu disse, eu preciso fazer a minha operação, meu dia a dia, mas eu não olho para o lado, eu não olho para a concorrência. Não existe mais concorrência, né? Existe, na verdade, um movimento onde a gente tem que pensar o que o nosso cliente precisa para se fortalecer, encontrar esse cliente ideal. Eu não gosto de falar de persona, mas é encontrar o cliente ideal e trabalhar dia e noite para conseguir entender a solução que vai melhorar a vida dele. Ponto final. Como é que tu despertou para o ecossistema? Eu te confesso que eu sempre tive essa coisa da conexão, porque a fala é algo que me acompanha há muito tempo, né? E como professor, os alunos procuram de diferentes áreas há tantos anos, então eu faço muitas conexões hoje. Gosto disso, adoro. E um momento eu me despertei, eu disse, não, peraí, teve um momento na minha carreira ali, uns 10 anos atrás, a minha empresa tem 15, né? Que eu despertei e disse, não, peraí, não posso andar sozinha nisso, né? Não preciso ficar aqui quebrando a cabeça sozinha. Como é que tu despertou para esse ecossistema? Porque tu foi assim, saiu de colaboradora, implantou um serviço novo, né? Foi lá para contabilidade, aí decidiu empreender, né? Essa tua história com empreendedorismo, e aí, opa, tô empreendendo, não vou sozinha, vou movimentar o ecossistema, que eu acho que tu faz isso muito bem. Como é que tu despertou para isso? Então, eu descobri recentemente, através de um teste de perfil comportamental, algo do tipo. O DISC, alguma coisa assim. Isso. Que o meu perfil é o influente. E eu entendi, depois que eu fiz esse teste, o poder que isso realmente gera. E eu tenho várias deficiências, várias. Por exemplo, eu não consigo mais sentar a bunda na frente do computador e fazer um fechamento. Eu não tenho mais essa capacidade. Eu não consigo. E aí, eu entendi que eu precisava de pessoas, porque eu tava deixando as coisas prorrogando pro último momento, igual brasileira que somos. Se auto-sabotando também, né? Se auto-sabotando e às vezes impactando, de repente, até no cliente. Então, como a parte contábil também já não era algo que estava aquecido no meu coração, depois que o BPO entrou na minha vida, é o que realmente me move, né? Então, a parte financeira é a parte que realmente eu queria tocar. Então, tu imagina gerir duas coisas. Então, eu comecei a procurar pessoas que também desse certo com o meu perfil comportamental e pudesse fazer o que a minha deficiência não me permite mais fazer, que é a parte operacional. Então, hoje a gente tem uma pessoa responsável para a parte de contabilidade, para essa frente, e outra pessoa para a parte financeira. Então, essa pessoa do financeiro, inclusive, é quem faz os agendamentos bancários.
de praticamente todos os clientes. Por quê? Se eu tenho um braço direito, esse braço direito, a chance dele sair é muito pequena. Se realmente tu alimenta da forma correta, remunera, etc. Então, é uma construção. Estamos construindo isso todos os dias. Então, eu identifiquei já lá nos primeiros momentos que agendamento bancário, que é uma das tarefas do BPO financeiro, não poderia ser feita nem por mim, que estou sempre na correria, que eu que faço parte comercial, e marketing também, teria que ser feito por um braço direito interno financeiro. Então, essa parte de agendamento bancário é feita por esse braço direito, além de todo o atendimento dos clientes de BPO. E a parte operacional, assim como também na parte contábil, não pode ser feita por quem atende cliente, atende demandas. Porque eu lembro quando eu participava e fazia parte operacional nos escritórios, eu tinha pavor de atender ligação no meio do fechamento. É um terror. Quem atende não opera, né? Por quê? Tu tá ali... Nós temos essa divisão também. Realmente focado, tu precisa de concentração, e aí vem uma pessoa atender. Então, tudo isso a gente foi construindo aos poucos, estudando, e eu vi a necessidade já nos primeiros meses de operação, porque eu sou muito ruim realmente em fazer as coisas e terminar a parte operacional. Agora, me coloca a converter um cliente, hoje eu faço isso com bastante propriedade. E o ecossistema, assim, essa aliança com outros contadores, né? Eu sei que tu fez algumas mentorias, que tu tá sempre em frente de inovar, né? Não só contadores, né? Os próprios empresários aí. Como é que tu movimenta teu ecossistema hoje? Como é que tu olha para essas conexões, assim? Porque isso leva tempo, né? A gente precisa se doar isso, né? Marca o cafezinho para trocar uma ideia, sai sem nenhum projeto. Acontece, né? Marca uma visita só para conhecer, a pessoa fica ali na tua listinha ali, mas ela não vira uma prioridade, né? Porque tem muitas tentativas e erros nesse processo, né? Me conta. Tu diz em relação a... Parceiros comerciais hoje, como é que é pra ti essa... Porque tu assumiu o comercial, entendi que em determinado momento tu assumiu o comercial. Gente, sinceridade total, isso é difícil, hein? Porra, pra mim foi... Opa, corta. Gente, isso é difícil, né? Poxa vida, né? O comercial, ele nos desafia, e contador é técnico, e a gente não é técnico. Então, o comercial, ele tem que ser leve, gostoso, tem que fazer parte da gente, né? Porque ninguém quer vender algo que, né? Quer empurrar algo. Não, a gente quer negociar, a gente quer trabalhar, mostrar o nosso valor, né? E vendas tem a ver com marketing, né? Tem pessoas que investem caminhões de dinheiro em marketing, achando que o marketing é a salvação da lavoura. E ele, na verdade, é uma etapa só do processo comercial, né? Existe a parte de atender o cliente para oferecer as propostas e fazer a conversão. E existe também as tuas parcerias, né? O teu ecossistema, que é identificar essas pessoas que podem trilhar um caminho junto contigo, né? Como é que tu te abriu para isso, virou uma pessoa com essa habilidade? Assim, como é que tu faz isso hoje? Então, tudo começou pela demanda de colegas da área contábil pedindo curso de BPO financeiro. Então, ali eu comecei a fazer esse ecossistema, criar esse ecossistema. Por quê? Por ser um serviço relativamente novo, o que eu já tinha mapeado, todo mundo queria. Então, eu empacotei e, obviamente, aproveitei a oportunidade e comecei a ofertar esse curso de BPO financeiro, que até hoje sofre atualizações, eu subo aula direto, e eu tenho essa metodologia de vender, implantar, rodar e entregar o serviço de BPO financeiro. A gente não pode fazer tudo junto, porque dá uma bola de neve e não dá certo. Tem que ter processos. Então, fazendo isso, eu comecei a ampliar meu ecossistema. Hoje a gente atende para outros escritórios, mediante cláusula de não concorrência, obviamente. Mediante contrato, nós fazemos a operação de alguns clientes e próprios escritórios. Por exemplo, como é que está o financeiro do seu escritório? Está redondo? Conciliação está em dia? Consegue fazer uma emissão de um relatório de fluxo de caixa para analisar os números? Então, dentre vários outros indicadores que trazem resultados, se você não faz no seu próprio escritório, não oferece para os seus clientes. Isso aí. Vai dar errado. Então, aí eu comecei a falar isso nas redes sociais e começaram a vir contadores, colegas, nossa, então faz a operação para mim, porque hoje eu não tenho braço. E o BPO financeiro, ele é menos oneroso financeiramente do que contratar um financeiro interno, treinar esse financeiro. Então, assim como é para nós, para os nossos possíveis clientes também. Então, eu fiz todo o mapeamento disso e comecei a montar o ecossistema. E além disso, Rô, tem uma coisa muito importante, que eu acho que quando tu falou ali na questão de perder tempo, às vezes a gente marca reunião, paga o café para o cliente e não converte, por exemplo. Sabe o que eu fiz? Um dos maiores receios que eu tinha em empreender era a parte comercial.
E hoje... Eu acho que muitas mulheres que nos escutam têm essa dificuldade, né? Esse é um programa... Eu sei que homens escutam também, né? Mas é um programa para mulheres, né? Em especial. E a mulher tem um pouco disso, né? Da questão de como vender algo que a gente mesmo faz, né? Porque a gente precisa se empoderar, né? Precisa ter propriedade na fala, saber do que está falando, saber do que está oferecendo. Tem que confiar muito na entrega, porque a entrega tem que ser, né? E aí tu despertou para isso. E aí eu pensei, eu não quero fazer mais isso que geralmente é feito. A parte de, vamos agendar uma reunião, vamos marcar um cafezinho, presencial, esquece, eu eliminei total. O último presencial que eu fiz faz uns 2 anos. Se digitalizou. Converteu o cliente, enfim, essa empresa acabou até fechando, então acaba que não vale o nosso tempo. Então, eu já digitalizei, automatizei a parte comercial. Como? Eu tenho uma forma de fazer a reunião que não é por videoconferência. Eu tenho um checklist de coleta de informações, porque a precificação no BPO financeiro ela não é feita que nem a parte contábil. Ela é por volume de movimentação. Então, eu não quero saber quanto que é o teu faturamento e a tributação. Eu quero saber qual é o volume de movimentação de emissão de notas, de geração de boletos, de pagamentos no mês. Então, a gente coleta esse checklist e nós fazemos uma apresentação para o cliente, porque proposta não se envia, se apresenta. Então, a gente começou a ter um aumento de produtividade na parte comercial. Até hoje que eu estou pensando em treinar outra pessoa para me ajudar nessa parte. Porque até então, eu adoro fazer isso. E antes era um dos meus receios. Que eu acho que tudo, é importante dizer, né, que tudo que nos limita acaba nos alavancando, né. Então, o comercial, a venda, o oferecer, ele é um processo, né? E às vezes a gente não olha para isso como um processo, né? Hoje também nós temos uma consultoria, a Green, que é quem patrocina esse programa. A Green é uma empresa de consultoria 100% digital. Nós não temos mais atendimentos presenciais, né? A gente aboliu o presencial porque havia uma perda de produtividade muito grande. E é muito legal tu ver que, então, óbvio que a gente atende o Brasil todo, né? Então, como a gente atende todos os estados hoje, a gente está presente também, né? As reuniões comerciais não podem ser presencial, é impossível, claro, né? Já que é fora da reunião. E esse processo de venda, de prospecção e de conversão, ele tem muito a ver com a promessa que a gente faz, né? E essa promessa, essa conversa, hoje não sou eu que faço, né? Tem uma equipe que faz já. E essa conversa, ela é importantíssima porque tem que alinhar as expectativas, porque a gente também não quer um cliente que não vá se dedicar à consultoria financeira. Porque se ele não se dedicar, ele não vai ter resultado. Eu não vou conseguir aumentar o lucro dele. Então, a gente também tem uma... Tipo assim, não é que não é para qualquer um, é que a consultoria em gestão, fazer gestão, ter estratégia, colocar em prática e transformar a realidade do negócio, é muito sobre... Eu digo que o dinheiro é muito sobre o que a gente faz com ele, né? Sobre o nosso comportamento em relação às finanças. O dinheiro tem muito disso. É o que a gente faz com o dinheiro. E aí as pessoas precisam fazer também, porque não existe fórmula mágica. E o BPO também tem disso, né? Porque às vezes o cliente tem casos de pessoas que querem terceirizar porque querem se livrar de um problema e elas não entendem que existe um processo, né? E para mulheres que têm dificuldade com as vendas, eu quero dizer para vocês que as pessoas mais ricas do mundo, a principal habilidade que essas pessoas têm, a maioria são homens, mas isso vai mudar em breve, a principal habilidade que essas pessoas têm, existem 2 pontos chaves que a gente tem que olhar, né? A primeira é que todos são excelentes vendedores, né? E o segundo ponto é que todos têm uma ligação direta com a tecnologia. Isso me move. Isso me instiga, né? Me provoca. E espero que provoque vocês também. Acho que te provoca também, né? Muito. Porque eu não nasci para ficar pobre. Eu nasci para fazer o que eu amo, para ganhar dinheiro com o meu negócio, com certeza. Mas viver o propósito tem a ver com trazer resultado financeiro também, né? Porque a gente consegue ter sucesso quando a gente desenvolve o que a gente veio para nascer, mas a gente tem resultado. Instituições de caridade precisam de dinheiro para crescer, precisam se movimentar. O dinheiro é meio, ele não é fim. E ele é necessário para que a gente consiga virar a chave. Então, fiquem atentos a isso, né? Essa dica que eu dou aí. Fiquem atentos à habilidade comercial de vocês e de relacionamentos, né? E também atentos à tecnologia. E eu sei que tu falou aí do Tecnopuc, né? De ter tá incubada, ainda é uma empresa relativamente pequena, né, no sentido de estar buscando, gigante, na minha opinião, em propósito e entrega, mas pequena muito à frente do setor.
E quando a gente está ligado na tecnologia e nas tendências do mercado, isso também nos desafia. Eu atendo muitas startups, pessoal, empresas que querem buscar investidor, fundos, né? A gente prepara as informações para apresentar para o investidor. Então, é algo que hoje também tem pouco no mercado, né? M&A, né? E tudo isso a gente faz, due diligence. E hoje o que acontece? Estar ligado à tecnologia nos exige muita coisa. Como é que tu lida com a tecnologia, com estar lá no Tecnopuc, né? BPO, reunião digital, tudo isso tem muito sistema por trás. A história do Conta Azul é linda, né? Eu conheço, é um dos grandes cases para mim de serviços do Brasil, né? Acho que o Conta Azul, para mim, ele é inspirador, né? Eu não conhecia, vi num evento também, fiquei muito feliz. E como é que tu tá com a tecnologia? Como é que tu olha para esse universo todo, né? Porque tem que cuidar para não se perder nisso também, né? Sim. Olha, eu não vou dizer que eu consigo acompanhar todas as tecnologias que aparecem por aí ligadas à parte financeira e contábil, que é o nosso core, né? O core do nosso negócio. Mas as melhores, nós estamos como parceiros. E o Conta Azul é uma plataforma que eu vejo como a melhor hoje, mais completa. Eu gosto muito também. Com integração bancária. A parte de conciliação bancária, inteligência artificial que tem nessa parte, já faz sugestão de qual a categoria fazer a conciliação. Então, assim, para mim, top 1 é o Conta Azul. Estou sempre ligada nas tecnologias, tá? Não consigo marcar reunião de demonstração com todos, que eu gostaria, de repente, mas estou sempre ligada, porque a tecnologia, ela é uma aliada dos nossos serviços. É uma aliada como profissional. Se eu não fosse cliente da Domínio, por exemplo, a gente, de repente, até não teria se conhecido lá no Synergy. Ela é aliada de inúmeras formas. Então, para mim, o sistema contábil mais completo hoje é da Thomson Reuters, a Domínio Sistemas, e para o BPO financeiro Conta Azul. Apesar de que, para o BPO financeiro, nós utilizamos hoje o total de 7 softwares para rodar, porque depende de cada cliente. E essa semana a gente iniciou um projeto num cliente, né, também da área contábil, né, na verdade na área tributária, né, uma empresa de gestão tributária, e a gente começou o processo de gestão e governança lá dentro, bem legal o projeto. E a gente se deparou com o quê, né, o principal problema foi que eles tentaram utilizar, né, essa empresa, o Conta Azul, né, e já me deparei com vários casos e desistiram da tecnologia, né. E isso é muito legal e a gente vê muito na gestão financeira e é um insight aí para quem está ouvindo, porque às vezes a pessoa que tentou implantar esse sistema, ela não teve força, energia, tempo e virou um problema a implantação. Porque todo sistema exige aprendizado, conhecimento, toda a plataforma, toda a tecnologia nova, primeiro a gente tem que desmistificar ela para depois dominar. E a tecnologia, ela é um grande aliado do pequeno negócio. Um grande de todos os negócios, mas do pequeno, maior ainda, porque o pequeno parece que ele tem que fazer tudo artesanal, né, porque ele é pequeno. E, na verdade, não é assim. A tecnologia, ela permite que a gente ganhe escala, né? Se não existisse o Zoom, gente, eu não poderia ter uma empresa 100% digital. Claro, talvez existiriam outras tecnologias, tem outras plataformas, tem Meet, não sei o quê. Hoje eu uso o Zoom como plataforma principal, te grava todas as reuniões, entrega todas as versões, porque é uma aula, de fato, né? E o que acontece? Se a gente não está aberto a isso, e se a gente não investe o nosso tempo na implantação, a gente não consegue ter resultado. E eu vejo muita empresa tentando fazer isso sozinha, né? Buscando um ERP de gestão sem entender de gestão. Achando que o software, eu já tive clientes que gastou, olha, R$500 mil, a gente tem um caso de um cliente num software de gestão gigantesco para empresas enormes, a empresa dele é grande, mas em um ano não conseguiu implantar e teve que desistir. Uau. Perdeu um caminhão de dinheiro, né? Perdeu um caminhão de dinheiro porque chegou à conclusão que não era para ele. E não é um caso. Eu atendo, nesses 15 anos, eu posso dizer para vocês que eu atendi inúmeros casos de empresas que erraram no software, na tecnologia, porque porque as pessoas de fato às vezes buscam uma solução mágica, né? Buscam uma fórmula mágica para resolver o seu problema financeiro, o seu problema de gestão, elas sentem a necessidade da gestão. Mas na hora do vamos ver, de botar a mão na massa, de fazer, a coisa não é tão simples. Porque indicadores, a gente precisa olhar para os principais, para os chaves. Não adianta um dashboard né, da Dell na nossa pequena empresa.
Não adianta um dashboard de uma Oderich na nossa empresa, né? A gente precisa de pequenos indicadores, mas muito eficientes. E o BPO ajuda nisso. E tecnologia, ela é um aliado do sistema, da empresa e do gestor, desde que usado de maneira eficiente. Sim. Eu não posso ter uma Ferrari e dirigir como um Fusca. É imprudente, não vai sair do lugar. Exige conhecimento. Pensa quantos botões tem lá para apertar, né? Então, existe uma ineficiência, a empresa fica brigando com o programador porque não consegue mandar entender, né? Acha que o programador é contador, os programadores têm essa dor, né? Acha que o contador é programador, também não é o caso, né? Então, tecnologia é uma grande aliada desde que a gente saiba usar, né? E usar com consciência. Então, acho que essa consciência que tu tem pro teu negócio, do que serve e o que não serve, né? De ser parceira do sistema, que é tão importante, é muito legal. E também é um diferencial no mercado, né? Porque contadores que não tem, contador que tá ouvindo aí, eu acredito muito na força que o contador tem, mas ele precisa de tecnologia. Sim. Não dá para ficar defasado, não dá para ficar para trás nesse ponto, né? E ter os planos para o futuro, né? O que tu imagina assim na tua vida? Porque nesses últimos 3 anos, pelo que eu entendi, um mar de possibilidades também se abriu, né? Eu costumo falar muito sobre gestão baseada no propósito, em colocar o cliente no centro e não ser uma empresa centrada no produto, né? Em desenvolver vários produtos, né? A gente tem casos aí, então, da própria tecnologia, que se a gente for falar de gestão baseada em propósito, a Apple, por exemplo, desenvolveu um conceito, não um produto, né? Enquanto a gente tem, por outro lado, a Dell, que dificilmente a gente compraria um celular da Dell, né? Mas a Apple nos venderia talvez um computador, um Mac, a gente adoraria comprar. Então, vejam como às vezes a gente não pode ser uma empresa baseada no produto e sim no cliente, colocar o cliente no centro. E eu imagino que esse produto tenha aberto os teus olhos, né, para uma oportunidade de negócio, mas ele abriu também, né, um leque de opções. Então, como é que tu enxerga a Karina no futuro? Manda um recado aí para ela, né? Como é que tu vê ela? Bom, eu acho que na questão do propósito, como é o propósito do meu escritório, que é Terceiriza, inclusive o Acho nome. lindo o nome, né, gente? Eu sou fã do nome também. Voltado Nem sabia que era justamente... teu, tá? Eu achava que era de outra pessoa, porque ele era muito conhecido. E eu Olha já vi só. outras pessoas falando do teu escritório e eu não sabia que era teu. Depois Olha que eu vi só. o nome, cruzei. Então, Pra te falando, ter uma eu nem ideia. sabia. Não, pra te ter uma ideia como a imagem é importante. Vai longe, né? Vai, e é justamente sobre isso, colocar o cliente no centro. Porque o propósito da Terceiriza é mostrar o melhor caminho através dos números para os clientes, independente de como nós vamos fazer. Claro que a ferramenta para isso é o BPO financeiro, não é a contabilidade. Desculpa, contadores, não é a contabilidade. É o BPO financeiro. Balanço patrimonial não é algo que a gente consegue fazer uma leitura, o cliente consegue fazer uma leitura muito fácil. Então, eu vou manter esse propósito, esse é o meu planejamento para o futuro, só que vai ser distribuído através do infoproduto, da Karine como mentora, que eu realmente tive muita satisfação em virou me professora, conhecer palestrante, assim. né? Muito Foi legal. assim, sem querer querendo. Muito legal. Aconteceu e eu tô muito satisfeita. Eu vejo que tem muita motivação nessa troca. E com certeza tu sente isso todos os dias quando tu dá aula também. Todos os dias. Eu nasci professora, né? Então eu creio que eu esteja mais voltada por esse lado, apesar de que a vivência no escritório também me move. Mostrar, ver os resultados dos clientes, tirar as vendas dos olhos deles. Isso é lindo. É demais também. Então, meu coração é dividido. Além disso, eu quero ter mais um filho, Rô. Ou filha, né? A gente não sabe. Então, eu já tenho meu filho. Tem 4 anos, vai fazer 5 esse ano. E eu quero ter mais um. Ai, que legal, né? E é como eu falei antes, né? A maternidade nos transforma, né? Sim. E ela nos faz ter muitos momentos, né? Eu, por exemplo, eu precisei parar de dar aula na graduação há muitos anos atrás, escolhi a pós, minha filha tá com 15 anos, então já faz tempinho que isso aconteceu, né? Ela fez 15 anos esse ano. E o Botox também ajuda. E ela, na verdade, tem 15 anos, então a maternidade me transformou em termos de carreira, né? E eu decidi que as noites, né, seriam mais livres, né? E a graduação me exigia dar aula à noite. Então, hoje tem muitas formas da gente levar o nosso conhecimento adiante, né? Através de e-books, infográficos, conteúdos na internet, enfim. E outras formas, livros, né? A gente tô escrevendo um livro também, bem eu bacana. quero saber mais de ti. Eu posso fazer pergunta também? Pode! Me
conta sobre os teus negócios e os teus planos para o futuro também. Quero saber. Então tá. O meu propósito é muito parecido com o teu, né? Então, eu tenho uma trajetória, eu vim da grande empresa, né? Trabalhei muito forte a parte de reestruturação de negócios, né? A parte planejamento estratégico, estratégias direcionando as empresas. Sou contadora de origem, né? Comecei técnica, contadora, mestre em contabilidade e finanças, fiz toda a carreira tradicional. Não fiz o doutorado em nenhum momento, porque o meu doutorado ele não seria no Brasil, né? Seria fora. E aí isso também não entendi que eu precisava me desenvolver mais em relação ao meu negócio, né? As minhas empresas nasceram no momento em que eu entendi que eu precisava conciliar a academia, né? Dar aula com a minha parte operacional, né, com o meu dia a dia, com a minha família, com o meu todo, né, a gente é uma coisa só, e era inviável dar aula e trabalhar o dia todo, né, então pensei, vou abrir uma empresa que tá tudo resolvido, eu fico milionária rápido, vou ter tempo, né, doce ilusão, vou ter tempo para cuidar da família, do filho. Aí nasceu o meu primeiro negócio, que é a Roma, né, que é o grupo que eu pertenço hoje, né, a Roma cresceu, a gente teve unidades em diferentes cidades, né, atendendo empresas de consultoria. Nasci consultora financeira, comecei com finanças dentro das empresas, né, hoje a gente tem muitos clientes ainda nesse formato, empresas de maior porte, né, que acabam buscando uma ajuda para a leitura dos números, para fazer o M&A, para fazer a venda, negociação entre sócios, reestruturação societária, né, valuation, enfim. E aí, business combination como um todo, né, e eu sempre tinha uma coisa, assim, de que o grande, o maior, o que acontece? É importante esse trabalho para ele, me desafia em termos conceituais, né? Porque eu tenho que estar sempre aprendendo, atualizada e tal. Mas o meu coração, né? Ele gostava de ver a transformação no pequeno, que é rápida. Porque a empresa, o empreendedor, o pequeno empresário, ele tem em si uma coisa muito forte, assim, de vontade de vencer, né, de luta diária, ele tem um desafio diário pela a guerra da sobrevivência, eu costumo falar, né, e isso mexeu no meu coração. Então, fazem muitos anos que eu vim digitalizando o meu negócio, né, criando um braço, né, a gente já dá aula, tem curso gravado, né, e tudo mais. O ensino EAD já faz parte da minha vida há muitos anos também, né, já fiz cursos para Unicinos, para outras instituições também. E aí a gente decidiu abrir um braço, que é a Green Mais, há alguns anos, né? A pandemia nos fortaleceu, porque a gente já trabalhava fluxo de caixa de maneira online, né? E aí a gente abriu uma empresa, então, de consultoria digital para todo o Brasil, para pequenos negócios, né? E agora eu digo que eu amo todas as empresas, além da contabilidade, que a gente sempre teve um escritório, né? Todos os meus negócios, mas a Green hoje é meu grande filho pequeno, né? A semente que a gente está plantando, porque é isso que nem tu sente, né? Só que a gente pega pela mão e ensina a fazer gestão. Né? É muito diferente. O BPO, há terceirização, né? E eu entendo que as empresas não conseguem hoje fazer dentro. O pequeno empresário, né? No grande, no maior, a gente também tem outsourcing, né? Que é onde a gente leva o funcionário para dentro da empresa para que ele faça lá o financeiro, e depois que a empresa cresce, ela tem que se preparar para ter interno, né? Ela tem que ter uma contabilidade interna, fazer a sua própria gestão interna e tal. Mas existe uma jornada até ser grande, existe uma construção, então isso é preciso entender, né? E tem muito problema hoje em relação às finanças, para mim, voltado ao conceito, né? A essência da coisa, o porquê que eu tenho que olhar a geração de caixa, né? Quanto de capital de giro eu preciso preservar, né? Quando é a hora de investir, quando é a hora de frear, né? Falo muito sobre a redução de custos, que é uma coisa que a gente identifica muito na prática, né? Os gastos que são essenciais, é mais fácil, às vezes, reduzir um pouquinho em cada gasto essencial do que eliminar um essencial, né? Sim. E os desnecessários tem que eliminar. Então, tem pequenos ajustes na gestão que, quando feitos, eles promovem grandes resultados, né? E o empreendedor não enxerga porque ele não quer ver, ele não gosta de finanças, ele é contra os números, ele sempre fez assim, sempre deu certo. Não precisa de ninguém metendo o bedelho no negócio dele, ainda mais uma mulher, né? Então, é isso, né? Hoje eu já tenho uma equipe robusta, né? Eu já tenho consultores que atendem, né? Então, trabalho mais na parte institucional, né? Do negócio, nas conexões, no ecossistema. E eu sou muito feliz com esse propósito de desenvolver as empresas, né? Então, é gratificante. Né? E sempre, o programa Sinceronas, ele nasceu com uma ideia da minha sócia Letícia, né? A Letícia foi auditora aí de uma Big Four, né? Trabalhou em grandes empresas como Gerdau, Yara, né? A gente tem uma base de processos forte dentro do escritório. E a Letícia sempre tinha um desconforto, assim, eu quero falar sobre mulher, porque a gente é mulher, né? Tem um sócio homem também, o Lauri, né?
Mas eu quero falar de mulher, sobre mulheres, sobre empreendedorismo feminino, e aí nasceu Sinceronas. Que legal. Foi num evento, e aí eu quero dizer para todos aqui, assim como eu conheci a Karine, né? Fora daqui, se permitam viajar, né? Pode ser difícil, às vezes não cabe no bolso, né? Mas saiam de dentro da empresa de vocês e visitem outros. Eu gosto muito de São Paulo, eu confesso que sempre que eu tô com a cabeça meio obscura, né? Eu gosto muito do Sul, mas dentro da contabilidade, aqui a gente ainda não é um celeiro tão fértil, na minha opinião, em relação à inovação, atendimento ao cliente, porque São Paulo tem uma grande massa de empresas. Sim. É por uma questão regional mesmo, assim, não é porque lá é melhor ou pior, mas é porque lá tem volume. E a concorrência é maior e aí a qualidade também. Né? Isso, a exigência é maior. Então, estudar como eles trabalham isso, né? E como eles trabalham essa coisa do ensinar, do ajudar as empresas, para mim é muito inspirador ir até lá. Então, sempre que eu posso, eu vou. E sempre que eu posso, eu participo de eventos. E o Sincerona nasceu, gente, dentro de um evento de marketing chamado RD Summit, que é um evento maravilhoso de marketing que aconteceu em Florianópolis. E nós estávamos lá dentro do RD, né? O RD é a nossa principal ferramenta hoje de comercial, eu diria assim, né? Hoje a gente está muito junto do RD, né? Porque o marketing hoje ele é muito mais vendas, produto, é comportamento, né? Então a gente entender quem é a nossa pessoa. E quando o Sinceronas nasceu, nós estávamos conversando no corredor do evento, saindo da palestra do Piangers. E aí a gente conversou, como é que vai ser o nome? Tava eu, minha gerente de projetos, né, da consultoria, minha sócia, a gente chegou, não, nós queremos falar com sinceridade, porque nós não queremos ter paninho quente na coisa, nós queremos falar de verdade para inspirar, porque o que me move, de fato, Karine, é isso, né? É poder conhecer histórias como a tua, é poder... Eu fico, assim, enlouquecida, encantada de ver, assim, mulheres, pessoas, homens que batalham, e eu quero ajudar nisso, sabe? Que legal. A minha missão de vida é ajudar nisso, ajudar as empresas, os empresários a florescer. E é como eu disse, às vezes são pequenos ajustes que a pessoa ou não teve tempo de estudar, ou não é a área dela, ou ela não sabe por onde fazer, e a gente pode simplificar e facilitar esse caminho, né? Que show, parabéns. Eu adorei o nome, demais. Ficou lindo, né? E a gente está tendo um feedback bem positivo do programa. Aproveitando, quem tiver interesse e quiser, manda lá no YouTube ou no próprio Spotify, a gente está no Spotify também, né? A sugestão de tema, de convidado, de quem vocês querem ver aqui, né? A gente tem aí gente de todas as áreas, a gente tem tentado diversificar, né, um pouco para trazer conteúdos complementares, né? E o programa é de vocês, galera. Aproveita e tu também, fica à vontade para voltar sempre que quiser e contribuir com os temas. Mesmo, eu adorei. Karine, me conta, dá o teu recado final pra galera, né? Acho que a gente poderia falar aqui de tanta coisa desse teu processo, mas deixa o teu recado aqui pra galera, né? O que tu quer dizer por último para essas mulheres em especial, pra gente poder fechar esse programa. Bom, que responsabilidade. Eu acho que a gente tá aqui e com certeza é um dos propósitos desse podcast, que é para inspirar e, consequentemente, a gente ganhar e unir forças como classe, independente de ser contadora ou não, como mulheres. E a gente tem visto a crescente nesse anel de força que a galera, a mulherada tem feito. Eu tenho sentido. Apesar do preconceito que aqui ou acolá de vez em quando acontece, joga isso pro lado, foca no teu propósito e compartilha. Segura na mão da mulher do teu lado, da colega, independente do estado. Geograficamente, hoje isso é só um mero detalhe. Então, comece a ir nos eventos, apareça, faça conexões. O quanto eu fiz de conexões esse ano passado. Até o ano passado, eu não consegui levar ninguém do escritório em nenhum evento. Financeiramente, enfim, eu estava focando em realmente absorver, administrar, entender como era cada evento da nossa área, para esse ano começar a levar. Eu vou levar agora no evento do CCAV a Tati Colione, que é a contadora responsável da parte contábil, e na Com 23 eu vou levar a Lili Coelho, 2 mulheres. Eu estou engajando a mulherada, que é meu braço direito, esquerdo, frente e costas no meu negócio, porque eu quero que elas estejam à frente. E é isso, esse movimento que eu acho que a gente tem que incentivar o tempo inteiro. Então, se inspirem, sejam realmente abertas a acolher uma outra, porque todas crescem juntos. Sozinhos nós vamos até mais rápido, mas juntas nós vamos mais longe.
Ai, obrigada, viu, Karine? Que linda. Obrigada eu, Rô. Parabéns, né, por ter aceito o convite, né? Quero te agradecer também por ter respondido o meu direct no Instagram. Eu quero dizer que eu conheci a Karine, então, nesse evento. A gente já falei aqui outras vezes durante o programa, mas foi assim, só para abrir o espaço, né? Eu mandei um direct para ela, tô te vendo aqui, tu é de Porto Alegre, eu sou do Sul também. Vi que tu vai estar no palco, me dá um oi. E ela respondeu com uma energia muito bacana. Claro, eu quero, vem, né? E a gente se programou, se organizou para se encontrar lá. Acho que foi antes de tu subir ao palco até. Verdade. Depois ela subiu, tirei foto, mandei para ela da apresentação. A gente nem se conhecia, parecia que a gente era amiga. Verdade. Então, acho que tá aberto a conexões tem a ver com isso, né? Receber. E sabe uma coisa muito importante? O nosso propósito é similar. Olha e só isso conecta, que sinergia, né? Uhum. Então, acho que poder receber, né? Sempre que alguém procurar a gente por algum motivo, escuta, recebe, né? Abre a mente para ouvir o outro, né? Mas escuta sem preconceito, né? Eu não sei por que eu mandei a mensagem, mandei porque ela era dali, porque o tema me interessava, já fazia BPO, vi poucas pessoas falando em BPO, né? Eu tenho uma habilidade, sim, de fazer conexões, né? Eu gosto, amo conhecer gente nova, histórias novas. E ela o mais legal foi que ela logo me respondeu. Respondam as pessoas que conectam com vocês e escutem. Talvez não flua grandes frutos ao longo da jornada, mas talvez frutifique, né? E invistam nas conexões, né? Acho que esse é o mais importante. Se abram, respondam, estejam abertos a ouvir. Todo mundo que até hoje tentou conversar comigo sobre parceria comercial, eu atendi. Eu sempre atendi, eu sempre dei um jeito de encaixar na agenda, sempre estive aberta. Muitas deram certo. Muitas. Claro que eu tenho um cuidado, porque é a minha marca, a minha imagem, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas estejam abertos a novas conexões. Esse é o meu recado final para você que ficou com a gente aqui. Karine, só deixa de novo o teu arroba. @contadora Karine e do escritório @terceiriza. Vai que tem um possível cliente. Olha aí. Sigam a Karine, tá? Ela tem aí ótimos conteúdos. Ela faz conteúdo de uma maneira muito leve. Gosto bastante, né? Sou fã desse teu trabalho nas redes sociais. E, pessoal, feliz demais com esse episódio de hoje. É uma honra e um prazer estar à frente desse programa, estar aqui apresentando. Não percam os próximos episódios, né? Lembrem-se de assistir todos eles. Eles já ficam disponíveis para vocês no YouTube, para quem quer olhar, né? Eu costumo olhar podcast assim quando eu tô fazendo outra coisa, né? Eu não consigo sentar e assistir, então dão um play lá na TV, bota rodar no computador, né? E também a gente está no Spotify, quem quiser nossa companhia aí no trânsito, né, na jornada, a gente está lá. Então, assistam os episódios, ativem aquele lembretezinho aí, não esqueçam de curtir e comentar, para que a gente também saiba o que vocês querem da gente. Foi um prazer mais esse episódio. Karine, gratidão, obrigada. Beijo, valeu, gente. Até mais, gente. Obrigada.